A maior guerra da história da América Latina e também uma das maiores do século XIX foi a Guerra do Paraguai, que aconteceu de dezembro de 1864 até março de 1870 e trouxe consequências sérias para todos os envolvidos. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História, e hoje a gente vai te contar sobre a Guerra do Paraguai. Antes da gente começar, queremos te lembrar que existe Vogalizando a História fora do YouTube também, cara. A gente tem um podcast maneiro ali no Spotify, onde a gente comenta notícias da semana e fala também sobre os bastidores do canal, além de responder os e-mails que a gente recebe. Temos também um perfil no Instagram, onde a gente posta material diário e um quiz semanal para tu testar os teus conhecimentos históricos. E caso tu seja jovem de corpo ou de espírito, tem também um material no TikTok que a gente posta todo dia. E como produzir tudo isso aí? Dá um baita de um trabalho. E tu podes acessar de graça, podias também contribuir com os caras do Vogalizando para ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Podes ajudar assinando um plano ali no PicPay. Dessa maneira, todos os meses vai cair uma grana na nossa conta que ajuda bastante. Ou então tu podes fazer um Pix pra gente, uma doação através do PayPal. A chave é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. A Guerra do Paraguai envolveu diretamente 4 países: Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Todos eles tinham conquistado as suas independências nas décadas de 1810 e 1820 e enfrentaram crises políticas e se envolveram em conflitos bélicos entre si. Em 1864, o Uruguai vivia uma guerra civil. E quem estava no poder eram os blancos, ligados ao Partido Nacional, que eram conhecidos por serem mais conservadores. Só que esse governo não era do agrado de seus vizinhos, a Argentina e principalmente o Brasil. O presidente uruguaio era um cara chamado Bernardo Berro, que havia sido eleito democraticamente e era parceiro de um outro líder sul-americano. Aquele cara que talvez seja o protagonista da nossa história de hoje, o Solano Lopes, presidente paraguaio. Esse cara tinha 37 anos e ele herdou o poder de seu pai, o Carlos Antônio Lopes. Ele não tinha sido democraticamente eleito, herdou o poder. E há até quem use o termo presidente vitalício a se referir ao cargo que o cara tinha. Mas há um consenso entre a maioria dos historiadores que o cara era, na verdade, um ditador. Ele vinha de uma família de militares e aos 18 anos já tinha recebido o título de general. O cara também tinha sido responsável por uma rápida militarização do Paraguai e conseguiu um exército com quase 100 mil homens, um número muito maior do que o dos países vizinhos. Nesse momento, o Paraguai estava dando início à sua industrialização e não ficou satisfeito com o envolvimento brasileiro na Guerra Civil Uruguaia. Na época, o imperador do Brasil era Dom Pedro II. Ainda não era aquele senhor com longas barbas brancas. Era um cara de 39 anos que estava governando um país numa crise financeira e também envolvido numa séria questão diplomática, que foi a questão Christie. Dom Pedro II apoiava os opositores dos blancos no Uruguai, no caso, os colorados, liderados pelo Venâncio Flores, que, apoiado pelo Brasil, conseguiu tirar o Bernardo Berro do poder e assumiu a liderança no lugar do cara. Essa conquista favoreceu os gaúchos, mas também os argentinos. Então os argentinos, que tinham um histórico de rivalidade com o Brasil, apoiaram os brasileiros dessa vez. Vamos lembrar que entre a Argentina e o Uruguai fica o estuário do Rio da Prata, uma importante rota de acesso marítimo ao continente, que, se tivesse o seu acesso fechado, seria um grande problema para o Solano Lopes. O Paraguai é um país que não tem saída para o mar e dependia desse acesso para não ficar isolado no mundo. Só que agora, quem estava no poder não eram seus aliados e o cara começou a temer que esse acesso fosse fechado para ele. Solano Lopes começou a inflar os seus discursos nacionalistas e se vendeu como o único capaz de salvar a sua nação da opressão dos poderosos. Um dos maiores problemas que esses países enfrentavam envolvia os rios da Bacia do Prata, principalmente o Rio da Prata, que é formado também pelos rios Uruguai e Paraná, e também o Rio Paraguai. Veja bem, para o Paraguai, o Rio da Prata era o seu contato com o mundo exterior. Esse acesso era controlado por Argentina e Uruguai. E o Brasil ainda não tinha estradas que ligariam o seu litoral ao seu interior. Então o melhor meio para se chegar em províncias distantes, como o Mato Grosso, por exemplo, era através dos rios da Bacia do Prata e os seus afluentes.
Esses quatro já se estranhavam faz tempo. O Uruguai já fez parte do território brasileiro e conquistou a sua independência depois da Guerra da Cisplatina. Só que a Argentina também tinha interesse em território uruguaio. E não é porque a Argentina apoiou os brasileiros na Guerra Civil Uruguaia que esses dois governos se davam bem. Na década de 1850, ambos estiveram em lados opostos da Guerra do Prata, por exemplo. Era uma região que já tinha muita tensão. Além disso, o Império Brasileiro era o único império da América e temia uma forte república unida entre a Argentina e o Uruguai. Sem falar que haviam disputas fronteiriças entre esses quatro países. O Paraguai, assim como a Argentina, tinha feito parte do vice-reino do Prata e tinha questões fronteiriças inacabadas com a Argentina. E o Solano Lopes era visto como um líder maluco e megalomaníaco que poderia conquistar territórios dos países vizinhos à força, ao mesmo tempo que ele também temia ser atacado pelos seus vizinhos. Mas que beleza, hein? No dia 12 de novembro de 1864, o navio brasileiro Marquês de Olinda é capturado por tropas paraguaias enquanto se dirigia para a província do Mato Grosso, no Rio Paraguai. Todas as pessoas que estavam no navio acabaram morrendo tempos depois, inclusive o cara que era presidente da província, mais ou menos o que hoje seria um governador de um estado. Depois disso, o Solano, que já temia que o Paraguai fosse atacado, teve certeza de que ele seria. Então sabe o que ele fez? Atacou primeiro. Solano Lopes declarou guerra ao Brasil no dia 13 de dezembro e começou as ofensivas paraguaias em um momento em que o exército do cara estava muito bem preparado. O primeiro ataque foi uma invasão à província do Mato Grosso. Ficava longe da capital e tinha pouquíssimas defesas. Por onde os paraguaios passaram, as cidades foram saqueadas e a população massacrada. Os ataques aconteceram no mês de dezembro, mas continuaram até o mês de janeiro também, e não ficaram restritos ao território do Mato Grosso, porque as tropas paraguaias rumaram para o Uruguai, onde estavam tropas brasileiras, e também para o Rio Grande do Sul. Há quem defenda que um dos objetivos do Solano Lopes era invadir o Uruguai, tirar o Venâncio Flores do poder e colocar novamente um seu aliado para liderar o país. Só que para chegar no território uruguaio e no Rio Grande do Sul, precisaria passar por território argentino. E o cara até pediu permissão para a Argentina para passar com as tropas dele por ali. Só que os argentinos falaram que não queriam confusão com ninguém e queriam se manter imparciais. Só que o Solano alegou que como os caras estão deixando o navio brasileiro passar por águas argentinas, imparcial era os cocos dele. Ele decidiu descer o cacete nos argentinos também. 20 mil paraguaios invadiram a Argentina e provocaram um massacre em cidades brasileiras também, como São Borja e Uruguaiana. Vendo um inimigo em comum em Ascensão e em Assunção também, capital do Paraguai, é assinado na Argentina o Tratado da Tríplice Aliança entre o Império Brasileiro, Argentina e Uruguai, tendo como líder da coalizão o presidente argentino Bartolomeu Mitre. Começa-se então a recrutar soldados para que se lute nessa guerra contra o Paraguai. A princípio, isso não foi tão difícil, mas é importante a gente lembrar que o exército brasileiro não recebia tantos investimentos quanto a Guarda Nacional, que era responsável por acabar com as revoltas internas dentro do Brasil. Não havia um contingente o suficiente para derrotar o exército paraguai, que era numeroso e também bem treinado. É aí que é lançada a campanha Voluntários da Pátria, que visava convocar civis para lutar ao lado do exército brasileiro. E o primeiro voluntário foi ele, Dom Pedro II. Uma galera foi se voluntariar. Chegou a ter mais gente do que as instalações militares podiam comportar. Mas veja bem, até o momento todas as guerras da região tinham durado poucos meses. Então se pensou que essa guerra seria a mesma coisa, só que ela não foi. Com o passar do tempo, uma das grandes dificuldades dessa guerra foi conseguir gente suficiente para derrotar o exército paraguaio. Vamos lembrar, a guerra durou de dezembro de 1864 até março de 1870 e chegou um momento em que os voluntários da pátria deixaram de ser voluntários. Os caras estavam chamando gente na marra. Se contam histórias de que o governo organizava festas nas praças da cidade e quando todo mundo estava ali curtindo, as tropas do exército cercavam a praça e capturavam todos os homens para que eles lutassem no Paraguai. Parte importante desse contingente foram os escravizados. O governo brasileiro prometeu liberdade a todos aqueles que lutassem ao lado do exército brasileiro. Chegaram até a comprar escravizados para formar batalhões formados só por homens negros. Esse recrutamento não aconteceu de imediato, mas depois que ele começou a acontecer, acalorou o debate a respeito do fim da escravidão. A participação dos escravizados pode ser observada também na propaganda de guerra paraguaia, que foi usada como uma arma com o objetivo de desmoralizar o exército brasileiro. As charges racistas mostravam as tropas brasileiras como um exército de
macacos e tiravam muito sarro das lideranças da Tríplice Aliança, principalmente Dom Pedro II. Vale lembrar que essa também foi uma das primeiras guerras a ser fotografada, então a população tinha acesso às imagens que eram publicadas nos jornais. Se debate bastante sobre quem é o responsável pelo início da Guerra do Paraguai. Se foi o Brasil, interferindo na Guerra Civil Uruguai e colocando Solano Lopes numa situação difícil, ou se foi a Argentina, apoiando os brasileiros a fazer isso. Mas o grande consenso é de que o responsável pelo início dela foi o Solano Lopes, quando capturou o navio brasileiro e invadiu a província do Mato Grosso. Um dos dias mais importantes dessa guerra foi o dia 11 de junho de 1865, quando acontece uma das mais importantes batalhas, a Batalha do Riachuelo. Ela aconteceu na província argentina de Corrientes, no Arroio do Riachuelo, um afluente do Rio Paraná, e envolveu uma frota com 9 navios brasileiros, liderados pelo almirante Barroso, e também navios paraguaios, que visavam furar o bloqueio imposto pelo Império Brasileiro. O Paraguai, nesse momento, estava isolado e precisava do seu acesso ao Rio da Prata. Então tinha que ter um plano muito bem executado para furar esse bloqueio e derrotar a Marinha Brasileira, que era superior. O Paraguai só tinha um navio de guerra, mas adaptou alguns navios comerciais, colocando canhões em cima deles e também canhões em cima de algumas balsas que os caras tinham. Eles iriam atacar a frota brasileira num domingo de manhã cedinho, antes mesmo do dia amanhecer. Só que um dos navios dos caras teve um problema, atrasou esse ataque e acabou com o elemento surpresa. Apesar de não ter sido uma batalha fácil e de os ataques paraguaios no começo dela terem sido bem efetivos, os paraguaios não conseguiram tomar os navios brasileiros como era o plano do Solano Lopes. Um dos nomes mais heróicos dessa batalha é o do marinheiro Marcílio Dias. O cara teve o seu navio cercado por navios paraguaios, os caras invadiram o navio dele e ele lutou corpo a corpo contra 4 paraguaios tentando proteger a bandeira brasileira. Matou 2 desses caras, mas eles conseguiram cortar fora o braço do Marcílio. Ele conseguiu defender o seu navio, mas ele morreu no dia seguinte. Foi sepultado no Rio Paraná e até hoje é um dos grandes heróis da Marinha Brasileira. Ele recebeu várias homenagens militares e um contratorpedeiro recebeu o nome do cara. Hoje, Marcílio Dias também é o nome de um hospital naval no Rio de Janeiro e de um clube de futebol em Itajaí, Santa Catarina. Outro ícone dessa batalha é o almirante Barroso, que fez uma jogada genial, ordenando que os navios brasileiros, muito mais resistentes, atropelassem os navios paraguaios, não dando chance para os caras. Aquela batalha que começou com uma vantagem paraguaia, terminou com uma baita vitória brasileira. A Marinha Paraguaia foi praticamente destruída e o Brasil conseguiu manter o Paraguai longe do Rio da Prata, fazendo que Solano Lopes ficasse cada vez mais isolado, sem acesso a novos equipamentos militares e tornou a guerra praticamente invencível para o Paraguai. Até hoje, o dia 11 de junho, é a data magna da Marinha do Brasil. A partir desse momento, o objetivo da guerra passa a ser capturar o Solano Lopes, o que já tinha sido pré-determinado no Tratado da Tríplice Aliança. As tropas aliadas adentram o território paraguaio, muito mais tropas brasileiras do que argentinas e uruguaias, e começam a montar o seu acampamento. Nessa fase da guerra, as tropas paraguaias já tinham sido expulsas do Mato Grosso do Sul e também do Rio Grande do Sul. Então o que o Solano Lopes precisava era fazer um ataque fulminante que obrigasse os aliados a negociar. E é nesse contexto que acontece a maior batalha da história da América do Sul, a Batalha do Tuiuti. Veja bem, o objetivo aliado era chegar até a capital paraguaia, Assunção, mas se conhecia muito pouco sobre o interior do Paraguai. Então a região onde os soldados acamparam era uma região pantanosa e de difícil locomoção. É aí que no dia 24 de maio de 1866, 3 divisões paraguaias, uma vindo de frente e 2 pelos lados, atacam de surpresa as tropas aliadas. O início dessa batalha não foi de tropas versus tropas, mas sim do exército paraguaio promovendo um massacre em cima dos soldados da Tríplice Aliança. Aqui é importante a gente lembrar que, embora armas de fogo já fossem utilizadas na guerra desse período, a maioria dos combates ainda acontecia corpo a corpo, o que aumenta a violência dos combates. Só que os aliados em maior número conseguem se organizar e se defender dos paraguaios. Foi um banho de sangue. Estima-se que 60 mil soldados estiveram nessa batalha. Foram 13 mil baixas paraguaias e 4 mil baixas aliadas.
Claro, nem só de derrotas viveu o exército paraguaio. Os caras conseguiram, por exemplo, vencer a Batalha de Curupaiti, onde mesmo em menor número conseguiram se defender da ofensiva da Tríplice Aliança. Mas a guerra passou por um momento de estagnação, porque os aliados tinham dificuldade em planejar o seu avanço, e o Paraguai nem tinha como avançar. Brigas entre as tropas aliadas e disputas de poder entre as alianças começaram a acontecer. Argentinos e brasileiros não confiavam no outro. Até que no começo de 1867, Bartolomeu Mitre deixa a liderança do coalizão e chega aquele que é talvez o maior militar da história do Brasil. O cara que viria a ser conhecido como Duque de Caxias, mas que na época ainda era marquês. Só que o cara assumiu num momento difícil pra caramba. O exército não tinha homens nem armas o suficiente e o exército argentino e paraguai era bem pequenininho. O Brasil estava naquela fase que tinha dificuldade em recrutar soldados e a guerra era impopular. Quem de fato estava lutando de corpo e alma nessa guerra era o soldado e a população paraguaia, não aliada. Os acampamentos estavam em situação precária e tinha gente pra caramba morrendo por conta da cólera e da malária. As instalações médicas eram praticamente medievais e o frio paraguaio era bem intenso. Se engana quem pensa que a maioria das mortes aconteceu por conta da violência do conflito. Foi por conta das condições insalubres das instalações, do frio, da fome e das doenças. Apesar da vitória na Batalha do Tuiuti, o exército aliado não estava cheio de moral. E o Caxias sabia que tinha que planejar muito bem seus próximos passos se quisesse motivar os seus soldados. Quer participar? Aí tem que explicar sobre o Forte do Humaitá. O Forte do Humaitá era um forte que o exército brasileiro construiu para o Paraguai antes da guerra, para protegê-lo de invasões americanas, que eles achavam que ia ter. E os brasileiros construíram dizendo assim, esse aqui ninguém derruba, esse aqui vai ser do caralho, ninguém vai invadir o Paraguai não. E os caras tinham que invadir esse forte. Eles ficavam na beira do rio Paraguai, tinha corrente no meio do rio para evitar que os navios passassem. Para chegar em Assunção tem que passar por ali. Então o brasileiro tem que derrubar um forte que ele mesmo construiu. Sabe quem acabou de explicar isso aí? Quem? Não, mas aí... Nos 2 anos seguintes, o objetivo dos aliados era a conquista do Forte do Humaitá. E enquanto isso não acontecia, Solano Lopes fortificou sua fortaleza. Primeiramente, os aliados não planejaram atacá-la, mas sim cercá-la, de modo a cortar as suas comunicações com Assunção. E esse cerco incluía um cerco naval também. Uma das jogadas do Caxias era utilizar balões que lá do alto conseguiriam localizar as posições paraguaias. Técnica essa que tinha sido usada na Guerra Civil Americana e o cara adaptou para a realidade dele. No final, os aliados conseguiram conquistar a fortaleza, mas isso só em julho de 1868. Para tu ter uma ideia, a Batalha do Tuiuti aconteceu em maio de 1866, mais de 2 anos antes. O próximo passo da guerra são as ofensivas em território paraguaio que aconteceram em dezembro daquele ano, a famosa Dezembrada. Várias batalhas aconteceram nesse período, como Itororó, Lomas Valentinas e a mais famosa delas, a Batalha do Avaí. No dia 1º de janeiro de 1869, a Assunção é invadida. A guerra está perdida por Solano Lopes, mas o cara não se entrega. O Solano, que já estava paranoico, ficou mais paranoico. O cara se negou a negociar a derrota e fugiu. Alguns dizem que o objetivo do cara era chegar até a Bolívia. E o exército aliado, que agora era composto em sua grande maioria, praticamente só por brasileiros, se recusou a encerrar a guerra enquanto não pegasse o cara. Enquanto fugia, o cara destruía tudo que pudesse servir de recurso para as tropas brasileiras. Era difícil para o soldado brasileiro, mas com certeza a coisa estava mais difícil ainda para o soldado paraguaio que ainda acompanhava o Solano Lopes. Aí é importante a gente falar sobre as diferentes narrativas que se fala sobre esse cara. Tem historiador que defende que o povo paraguaio ainda o amava e admirava, pois continuou com ele até o final. Enquanto há quem diga que o desprezava completamente, que era fácil identificar o Solano Lopes no campo de batalha, porque ele era o único que era gordo. O cara ainda tinha boa comida e boa bebida, enquanto a população morria desgraçada pela fome. É nessa parte final da guerra que o Caxias deixa de concordar com o propósito dela. O cara chega a dizer que para acabar com a Guerra do Paraguai, teria que matar o último paraguaio no ventre de sua mãe. Isso não era lá uma coisa que o cara estava muito afim de fazer. Ele já considerava aquela guerra vencida. O Paraguai já estava derrotado. Mas Dom Pedro II não quis parar enquanto não pegasse Solano Lopes e massacrava a população paraguaia nesse caminho.
Quem assumiu o comando da guerra é o seu genro, o Conde D, o marido da princesa Isabel. Uma das mais controversas batalhas da Guerra do Paraguai aconteceu nesse período, a de Acostanhul, no dia 16 de agosto de 1869. Os soldados brasileiros, muito mais numerosos, armados e bem treinados, lutavam contra o que sobrou do exército paraguaio, ou seja, os homens que o Solano Lopes recrutava enquanto fugia. E embora a gente saiba que ele recrutou crianças desde o começo da guerra, foi na Batalha de Acostanhul que isso ficou mais evidente. Garotos de até 12 anos foram recrutados e usavam barbas falsas para tentar amedrontar os soldados brasileiros, que passavam por cima dos garotos com a cavalaria. Atualmente, o Dia da Criança é celebrado no Paraguai no dia 16 de agosto, em referência a essa batalha. Nesse período final da guerra, Solano Lopes deu a ordem para que todas as pessoas evacuassem a cidade, mas o que tinha sobrado eram mulheres, crianças e idosos. E foram essas pessoas que foram massacradas pelo exército brasileiro, enquanto Solano não foi capturado. A guerra ainda se prolongou até o dia 1º de março de 1870, quando aconteceu a Batalha de Cerro Corá, que finalmente terminou com a morte do Solano Lopes. Nessa batalha, além do filho adolescente dele também ter sido morto, ele foi ferido mortalmente por uma lança do soldado José Francisco Lacerda, também conhecido como Chico Diabo. Mesmo ferido, o cara se negou a se entregar. Seguiu até a beira de um riacho, onde foi encurralado e ali levou um tiro. Levou um ano para encontrar o cara, mas encontraram. E depois disso, a história da América do Sul nunca mais foi a mesma. Um dos livros mais importantes que retrata a Guerra do Paraguai foi escrito pelo historiador Francisco Doratiotto e se chama Maldita Guerra. E o cara aborda de maneira muito didática sobre as causas do conflito e o desenrolar das fases dele também. E é importante que a gente analise essa guerra com muito cuidado, porque já se escreveu muita coisa sobre ela que atualmente a gente sabe que não aconteceu. O exemplo mais clássico é aquele de que essa guerra atendia a interesses ingleses, que temia o desenvolvimento do Paraguai e buscou acabar com esse país sem sujar as suas mãos, utilizando a Tríplice Aliança para fazer isso em seu lugar. Se falava também que o Paraguai era uma grande potência social e econômica, que as suas indústrias estavam entre as mais bem desenvolvidas e que o país nem possuía analfabetos. De fato, o Paraguai tinha um projeto educacional muito bom que estava alfabetizando muitas pessoas, mas acabar com o analfabetismo na América Latina no século XIX era uma coisa bem difícil de ser feita. E a industrialização do Paraguai estava começando nesse período. A verdadeira potência econômica que teve nessa guerra foi o Império Brasileiro. No meu caso particular, lembro de ter aprendido a Guerra do Paraguai dessa maneira quando eu estava no ensino fundamental. Isso lá nos anos 2000. Então, quanta gente aprendeu sobre a Guerra do Paraguai com informações que não são verdade? A minha professora tratou o Paraguai do século XIX como se fosse a Suíça. Mas isso nem é culpa da professora. Era o acesso historiográfico que se tinha na época, mas não é a realidade de hoje. Vai da gente saber analisar e se basear em um material atualizado. Isso só serve para a gente ver que revisões historiográficas são bem importantes quando feitas com o propósito certo. Quando a guerra termina, o Paraguai está devastado. Não haviam substitutos políticos para o cargo do Solano Lopes e a política paraguaia foi controlada pelo Império Brasileiro nos anos seguintes. 300 mil paraguaios morreram nessa guerra, ou seja, 60% da população, 75% dos homens. A culpa disso tudo recaiu sobre o Solano Lopes, mas a partir do século XX, a imagem do cara passa por um rebranding. Ele é visto como um grande nacionalista defensor do Paraguai e até hoje tem os seus defensores. Entre os países envolvidos, só o Brasil chama ela de Guerra do Paraguai. O Paraguai chama ela de Guerra Grande ou Guerra Guazú em tupi, e o Uruguai e a Argentina chamam ela de Guerra da Tríplice Aliança. 70 mil homens aliados morreram no conflito. A propósito, os países da Tríplice Aliança contraíram dívidas para custear essa guerra. E o Paraguai também foi condenado a ter que pagar uma grana. Uma grana essa que foi considerada impagável. Em 1943, durante o governo Vargas, essa dívida foi perdoada. No Brasil, se viu o crescimento do prestígio do exército brasileiro. Militares passaram a ocupar cargos políticos e tiveram participação ativa no golpe que derrubou o Império e deu início à República. O primeiro presidente do Brasil foi o Marechal. O segundo também. Os escravizados que lutaram na guerra também passaram a ser respeitados. O exército disse que não mais os perseguiria, porque eles eram irmãos em armas. Não fazia sentido lutar contra aqueles caras que lutaram pela pátria brasileira.
Também não foi incomum que homens negros que lutaram na Guerra do Paraguai voltassem para o Brasil para se deparar com homens negros sendo torturados na fazenda. O envolvimento deles na guerra acalorou o debate sobre o fim da escravidão e colaborou para que ela tivesse fim anos depois. Antigamente se falava bastante que a história do Brasil é pacífica. E tem muita gente que estudou a história do nosso país baseado nessa frase e acredita que o nosso país não tem um histórico de violência. Mas isso não é verdade. Se tu quiser confirmar que a história do Brasil é pintada com sangue, podes conferir o nosso vídeo aqui sobre a Guerra de Canudos ou então sobre a Guerra do Contestado. São só dois pequenos exemplos, dentre vários outros que a nossa história tem. Agora que chegasse no final do vídeo e tá sabendo um pouquinho mais sobre a Guerra do Paraguai, podias deixar um comentário maneiro aqui embaixo, se inscrever no canal caso tu não seja inscrito e também curtir o vídeo. Pode compartilhar para os teus amigos também, manda no grupo do Zap da família. Se tu é professor, passa ele em sala de aula. Se tu és aluno, manda ele pro teu professor. Um beijo, vamos lá.